Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. E nós temos o seguinte, que a Polícia Militar de Santa Catarina, quando faz as suas prisões em flagrante, somente 10% daqueles presos em flagrante é que permanecem detidos. Esse é o nosso assunto aqui. O Camilo, ele diz assim a respeito da opinião do presidente da Associação dos Magistrados, Dr. Sérgio Junques. Renato, como assim motivos muito fortes para que seja caracterizado o flagrante, como disse o Dr. Sérgio? Os requisitos da prisão em flagrante são legais e claros e normalmente observados pela Polícia Militar para cessar o clamor do delito. Se não houver para onde encaminhar, é o magistrado que deve dar uma solução para o caso. A solução, em verdade, é a adoção de políticas públicas no que concerne à questão penitenciária, mas não há dúvida que somente o magistrado tem o poder para dar solução alternativa, com base nos princípios constitucionais, ao destino do delinquente, é o que diz o Camilo. Na verdade, uma coisa é a caracterização do flagrante, outra coisa é permitir adoçar, mudar o flagrante, ou seja, aplicar uma medida, converter o flagrante numa medida alternativa. Então, ou seja, o que quis dizer não é questão de caracterização ou não, mas, enfim, manter, ou seja, essa pessoa segregada e não deferir lá uma medida alternativa. Então, para não se deferir uma medida alternativa, realmente tem que ter motivos fortes, uma reincidência, enfim, uma série de outras questões. Precisam, via de regra, por essa nova lei de prisões, mesmo a pessoa presa em flagrante, ela vai ter o direito a ter uma aplicação de uma medida alternativa, ou seja, prestação de serviço à comunidade, enfim, uma série de outras possibilidades. Sim, e no caso de ser decretada essa prisão, de o juiz entender que ela deve ser, essa prisão em flagrante, ser convertida numa prisão preventiva, ela deve ser fundamentada, eminentemente fundamentada. E a fundamentação, ela não pode ser genérica de jeito nenhum. Ela tem que ser dito mais ou menos nesse sentido. O doutor Sérgio pode me corrigir se eu estiver errado. O cidadão deve ser mantido preso porque no dia tal coagiu testemunha tal. Quando se exige a fundamentação, não se quer um tratado de prisão preventiva. Ele pode ser sucinto, mas tem que ser baseado em situações concretas. Um indício forte. Exatamente disso. Já a própria prisão em flagrante já teria, né, indícios de autoria, enfim, materialidade do crime. Seria da necessidade da prisão mesmo, ela deve ser fundamentada. Não, perfeito, ou seja, o juiz de fato ele tem que fazer toda uma fundamentação por que ele tem que permanecer preso e por que não pode ser convertido a uma medida alternativa. Explicar isso para a sociedade deve ser difícil. Né? E uma questão, Igor, que é pouco falada, e quando falou de clamor, né, do momento, né, do fogo do flagrante, que a gente esquece quando fala de repetidas prisões, é que o ato de prisão pelo policial não é um mero ato burocrático. Não. É uma ação de risco. Com certeza. Quer dizer, o profissional que está fazendo, e essa é uma preocupação minha como comandante, é espelhada numa discussão e uma preocupação do comandante geral esses dias. Quer dizer, quando a gente fala que o cara prende várias vezes o mesmo assaltante, você não está falando que ele carimbou várias vezes o mesmo papel porque o cara perdeu o papel. Você está falando que por várias vezes ele, num beco escuro, perseguiu uma pessoa armada, alcançou, dominou, algemou em outra situação, perseguiu ele numa moto no meio do trânsito, com risco de se envolver num acidente de trânsito, de atropelar alguém. Num outro dia, esses dias, né, nós fizemos uma prisão ali na região da Prainha, que é aquela região, para quem não é de Florianópolis, no acesso, né, ao túnel, que envolveu, para um furto, 4 viaturas, e um helicóptero. O custo disso, né? E, uma hora depois, aquilo ele tinha sido autuado, claro, foi autuado em flagrante, e foi liberado porque não era reincidente do ponto de vista criminal, embora do ponto de vista de passagens policiais, ele já tivesse sido preso pela gente várias vezes. Então, um detalhe, assim, e nisso vai o meu respeito ao policial de rua, né? O de verdade, eu gosto de ir para a rua, vou, mas aquele de verdade, aquele que o seu dia a dia é trabalhar na rádio patrulha, no policiamento ostensivo, que dia após dia arrisca a sua vida para prender essa pessoa, sabendo, porque ele sabe, porque ele tem essa formação, que a grande probabilidade é de ser solto, mas que mesmo assim arrisca a sua vida. E eu até diria uma coisa, muitas vezes para proteger um bem que ele nunca vai ter. É verdade. Porque muitas vezes um carro que ele nunca vai conseguir comprar, uma televisão de um tamanho que ele nunca vai conseguir comprar. Então a gente está enxugando gelo. Está enxugando gelo e o preso da zomba do policial dentro da viatura.
Ainda tira sarro do policial. E aí qual é a saída, muito coronel? bem preparado para não passar o cerol no sujeito. E qual é a saída, coronel? A saída é o que a gente está fazendo em termos de polícia comunitária. Atacar a raiz do problema, sem descuidar desse aspecto. Tá, mas E raiz por do isso, problema. Sim, mas a polícia comunitária, eu sei que é o conceito. que é estar mais próximo da comunidade e detectar esses problemas antes que eles surjam. Tá, mas a polícia militar não leva o serviço assistencial. Não leva o serviço assistencial. Mas há uma confusão muito grande sobre atuar sobre os fatores de risco e de proteção em relação à comunidade com a questão eminentemente social. Primeiro, porque o policial ele pode não prestar, mas ele pode ser um articulador. Né? Nós estamos fazendo isso numa comunidade do Maciço, que eu prefiro não citar o nome, que nós estamos ocupando há 1 mês e meio e estamos articulando junto à prefeitura melhorias de questões que nós identificamos e que até a prefeitura, antes da nossa ocupação, tinha dificuldade de implementar. Então, não é o meu policial que vai consertar a luz que está queimada, que vai cortar a grama do parquinho, cortar a grama do parquinho ou recolher o lixo daquela área mas comum, ele é um facilitador. Mas ele é um facilitador, um articulador, as UPPs um motivador. fazem. E esse modelo de polícia comunitária, ele dá ao policial um outro alento, porque ele ri do marginal que zomba dele. Porque ele sabe que é a verdadeira comunidade que ele protege, respeita e admira o trabalho dele, e isso não tem preço. Pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui a opinião do nosso telespectador, o Álvaro Brito. Ele diz assim: atualmente o processo se sobrepõe ao crime em si, levando ao engessamento do judiciário na área penal. O senhor concorda? Olha, o processo é necessário, você não vai ser o arbítrio, né? Então, assim, só para esclarecer, nós temos uma posição, né, que entendemos que a decisão do juiz, já no primeiro grau, quando ele condena, já deveria surtir efeitos. Agora, nós entendemos um Estado democrático, né, de garantia ao cidadão, não se pode abrir mão do processo, do direito da ampla defesa. Né? Então, tem que se ouvir todas as testemunhas, o réu pode trazer todas as suas alegações, para possibilitar realmente que ele exercite lá essa possibilidade de trazer a sua versão. Então, o que eu entendo, existe um processo, ele é parte obrigatória. E eu vejo que é assim uma preocupação muito grande, no caso aqui do flagrante, até nas chamadas. O flagrante ele é importante, né? Mas é uma etapa, né? Ou seja, existe a obrigação, por exemplo, se houver um fato, se impõe, necessariamente a pessoa tem que prendê-lo em flagrante. Por exemplo, o policial tem que prender. Sim. Agora, por outro lado, a lei também impõe que o juiz verifique as condições lá e, dependendo do caso, ele não deve permanecer preso, ou seja, existe uma série de outros critérios. Agora, é importante frisar que, em primeiro lugar, o policial militar ele exerce um papel realmente altamente fundamental, está na ponta ali. Essencial, né? Essencial. O policial civil, os juízes, enfim, todas as pessoas que trabalham no sistema, os advogados. E assim, apesar de eventuais assim, ponderações, de angústias, de cada um desses profissionais, todos atuam assim harmonicamente. Todos têm, posso garantir aqui para os que estão nos ouvindo aqui, tanto policial civil, policial militar, os juízes, o promotor, o advogado, todos eles fazem seu papel, preocupados aqui que haja realmente uma resposta a um suposto ato ilícito, se for o caso, se for caracterizado como crime, que seja punido. Então, acho muito importante esse debate, não só a questão do flagrante, como é que se dá essa convergência dessas ações, mas acho que é importante assentar. Cada um realmente exerce um papel fundamental e eles são complementares e necessários. Se o senhor me permite, inclusive, quando um magistrado solta um cidadão, da mesma forma quando ele prende, que o advogado, juntamente com o acusado, tem as opções, os recursos a ele inerentes para via soltá-lo, o Ministério Público também tem a sua função. Se ele entende que aquele cidadão que foi solto pelo magistrado de primeiro grau deve voltar para a prisão, ele também tem as mesmas alternativas que o advogado. Só muda o nome do recurso, mas o objeto é o mesmo. Então, existe sim, que é a forma do Ministério Público, que é o titular da ação penal, é buscar a prisão desse cidadão. Pessoal, é o seguinte, o nosso cenário, em virtude de tudo isso que foi posto, ele é muito mais de preocupação? Eu sou especialmente pessimista em relação ao nosso cenário mesmo? futuro. Especialmente pessimista. Enquanto a sociedade não dar as mãos, família, instituições, escola, igrejas de várias vertentes, e disser não ao consumo de drogas, que é o inimigo a ser vencido.
Se a gente fizesse assim e, de repente, ninguém consumisse drogas, toda essa violência que aterrorizaria a sociedade faria igual um pneu furado. Continuaria sendo pneu porque violência sempre existiu no agrupamento humano. Sempre vai ter conflito de terra, marido traído, excesso de bebida, crimes passionais, sempre teve e sempre vai ter. Agora, com o consumo e tráfico de drogas, isso se potencializou de uma maneira e infiltrou-se no Estado, infelizmente, em algumas situações. E nós temos que dar as mãos e combater, porque senão o nosso futuro ele será sombrio. Temos que investir fortemente em educação, que é o grande remédio de médio e longo prazo. Os países que fizeram isso 20 anos atrás estão colhendo os frutos agora, e nós sempre estamos no país da manhã. Se a professora ganha o que ganha uma diarista, aí é brincadeira. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, especial para você em casa. Estaremos de volta amanhã. Este programa reprisa nesta quinta-feira ao meio-dia. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau!